Olá, que bom que você chegou por aqui. Se for sua primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda à Bússola de Luz. É um prazer, eu sou a Michelle Correia. E essa leitura vai trazer uma das mensagens mais relevantes para esse último quadrimestre de setembro. Por quê? Nós estamos no ano 9 e na numerologia, o ano 9 fala sobre o que é importante completar, concluir ou desapegar, e desapegar também para que você abra espaço para o novo. Enquanto na astrologia nós vivemos um ano regido por Júpiter, o grande benéfico, que ele expande tudo aquilo que a gente dá atenção. Então, a conversa desse ano para a humanidade é: o que você precisa completar, concluir e desapegar para que você faça uma expansão? E sempre que eu disser aqui sobre expansão, eu estou essencialmente falando de acessar um sonho, acessar um caminho de propósito, trazer uma transformação para melhor, que é isso que a expansão traz. E essa é uma leitura para você que tem Sol, Lua, Ascendente ou Gêmeos forte no mapa. Se fizer sentido para você, complemente a leitura com outros signos fortes no mapa, com o seu ascendente, com a sua lua, se você tiver aqui pelo sol, e faça dessas informações um portal para tomar uma decisão, uma atitude para que você realmente expanda. Combinado? Que é muito essa visão que eu quero trazer aqui. Não quero que as leituras sejam aquele ponto inerte de você ficar escutando um monte de coisa e não fazer nada com isso. Bora fazer que vai dar certo. Então, vamos ver que o geminiano precisa completar, né, concluir, desapegar, por que não está conseguindo, qual a expansão que vai se apresentar, um conselho, combinado? Vou tirar as cartas primeiras primeiro e a gente conversa depois. Pode ver aqui, temperança. Por que os geminianos não estão conseguindo completar essa situação representada pela temperança? Bora ver. Por quê? Mesma. Dois de paus com o hierofante. Quem combinado? E do que é importante os geminianos desapegarem? Uma carta para mim. 10 de copas. Essa leitura tá que tá, hein? E por que os geminianos estão apegados nesse 10 de copas aqui? Duas cartas, por favor. Mais uma. 10 de espadas com 4 de paus. Para vocês vejam bem certinho as cartas. Vou achar um jeito ainda de mostrar. É legal, acho legal ver os arquétipos. E qual que é a expansão que concluir e desapegar disso vai trazer para a vida do geminiano e da geminiana desse meu coração? Meu Gêmeos. Sou virginiana com ascendente em peixes e a minha Gêmeos. Informação aleatória aqui. Mais uma.
Nós temos na expansão o Rei de Espadas com o Cavaleiro de Copas. Conselho aqui para os geminianos sobre estas situações de conclusão e desapego aqui para expandir, né? Tá grudando aqui na minha mão. Deixa eu dar uma embaralhadinha. Joguei um 4. Deixa eu ver o fundo do deck. 10 de ouros, imperador, rei de ouros. A gente tá falando muito sobre família aqui, né? Totalmente sobre família nessa leitura. O que tá me dizendo aqui? Vocês precisam concluir uma etapa em que vocês estavam muito focados em trazer um ajuste, um equilíbrio. Então, que equilíbrio é esse? É um autodesenvolvimento, é algo que traria um crescimento para vocês, que vocês de alguma forma iam ter algum destaque, alguma referência, alguma promoção. Eu posso estar falando que você estava muito focado num projeto profissional, num curso, que ia te levar para um ponto X que você quer muito. Porque é como se esse ponto X trouxesse para você uma ideia de autoridade, uma ideia de crescimento profissional, de crescimento pessoal. A grande chave aqui é um crescimento que vai dar base para a sua vida material e emocional. Mas não é um crescimento apenas de um curso que eu faço e eu tenho uma promoção. Tem algo relacionado também com um autoconhecimento. E ambos são necessários. Esse caminho de autoconhecimento com esse curso, com esse mestrado, que tem uma coisa de estudos aqui muito forte, que fala de estudar ou saber, mas que fala sobre você se estudando. E por que você não está fazendo isso? Você está apegado muito à família. Se eu fizer esse curso, eu vou ficar menos tempo com o meu filho, menos tempo com o meu marido, com a minha esposa. Vai mudar alguma coisa na dinâmica da minha família. Eu vou ter ainda menos tempo do que eu já sinto. E porque de alguma forma vocês têm muito medo de perder uma estrutura que vocês construíram, tá? E se não for exatamente sobre a sua família, apesar de que para a maioria das pessoas é isso, é tudo aquilo que você sempre acreditou. Tem uma coisa também para alguns de vocês, e pode falar assim, não é essencialmente sobre família e filhos, para quem estiver nessa outra fatia, mas é assim, eu sempre acreditei que eu pudesse chegar até aqui, porque na minha troca familiar, da forma como eu fui amada pela minha família, me trouxe muito esse sentimento de que até aqui estava bom, que eu não precisava de mais. Só que sim, tem algo que vocês começaram algum projeto, alguma ideia de estudos, de desenvolvimento, de capacitação, e não se dedicaram tanto porque esbarrou nessa questão inconsciente. Qual é a expansão que vai vir? A expansão que vai vir para vocês é vocês finalmente se enxergarem como uma pessoa de destaque. Eu não posso colocar como uma pessoa de destaque apenas profissional, mas uma pessoa de destaque na sua própria vida, uma pessoa que tem uma certa autoridade, que as pessoas gostam de escutar, uma pessoa que quando fala todo mundo confia. Para muitos de vocês, isso tem a ver com um mestrado, um projeto em que você vai ensinar as pessoas a fazer algo, porque eu tenho aqui esse Hierofante e o Rei de Espadas, que fala muito sobre intelecto. Então, assim, o conselho para vocês é que a família, ela é importante para suprir ali enquanto nós somos pequenos, né, na vida. Só que chega uma hora que a gente precisa entender que integrar a família é integrar a família num lugar de
de gratidão, de até nostalgia, de nossa, como foi bom ter essas experiências. Mas o que você não pode é deixar com que o seu crescimento seja atropelado pelas crenças da sua família, porque isso está limitando você. Eu estou muito apegado a essa estrutura familiar que eu sempre aprendi, que eu tenho, ou que eu reproduzo. Posso estar morando sozinho, reproduzindo um padrão que eu recebi ali na minha infância. A família, de alguma maneira, para você de gêmeos, ela é uma base muito importante. As suas decisões estão sendo pautadas pelas crenças familiares ou pela dinâmica que você ainda tem com essa família, ou pelo histórico de como foi a relação com a família. O que isso está tirando de você? Um crescimento importante na vida. E aqui está muito focado em um destaque profissional, em ter uma expansão que você nunca imaginou, porque as crenças que você trazia da sua família te colocavam um teto. E esse processo que você começou de estudos, de projeto, vai subir esse teto. E eu quero te dizer, enquanto estudante de constelação, que a gente vem aqui nessa vida para receber o bastão da família com tudo de lindo que eles entregaram. E não é pra gente ficar segurando o bastão, é pra gente ir pra frente, para quando a gente entregar o bastão pros que vierem depois, a gente fez um avanço. Só que muitas vezes a gente fica preso à lei do pertencimento, à lei da hierarquia e à lei do equilíbrio familiar das três ordens, das leis, da lei das ordens do amor, as três leis da ordem do amor. Caramba, Mercúrio nem tá retrógrado, meu Deus, desculpem. É que ficou vindo a informação aqui na minha mente. E que você pode mais, merece mais, e que isso não é deixar de pertencer, é na verdade você honrar o seu clã. Você recebe tudo que eles te entregaram com amor e respeito, agradece aos seus pais, eles são grandes, mas não é que você vai ser maior hierarquicamente que eles, mas você pode levar o seu clã familiar para algo maior, para deixar esse legado de crescimento para eles. Porque o que eu sinto aqui é que a vida está querendo te levar para uma ascensão muito focada no trabalho e que ainda não aconteceu porque esbarra muito nas suas crenças ancestrais. Então dá uma olhadinha nisso, se sentir no coração, faz uma constelação familiar, se quiser também fazer uma leitura particular em que eu olho tudo isso que se chama mandala da vida, eu tô por aqui, e não importa qual o caminho. Se fez sentido aí pra você, olha pra isso e permita ser grande, tá? Se permita crescer, porque é isso que tá disponível pra você. Tem um destaque, uma ascensão aqui. É isso que eu tenho pra você de Gêmeos. Se fez sentido, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E eu espero que a gente se encontre brevemente no próximo vídeo. Aquele cheiro.